vamos ter filhos. Geralmente as pessoas hoje, isso, o aspecto da sensual, da sexualidade é uma coisa às vezes até superdimensionada, mas é uma expectativa que se tem e muitas vezes as pessoas se frustram porque elas planejam uma coisa e chegam lá e encontram outros. Como encontrar, por exemplo, vamos propor pelo menos 2 assuntos para esse próximo bloco, vamos ver se a gente consegue coisa séria. Conversar. O aspecto da fé, que a senhora colocou muito bem aqui. Então, o que vocês vão fazer? Essa é uma coisa que tem que ser combinada? Não, imagina, cada um faz o que quer. Não, né? Tem que ter propósito. Como desenvolver, como trabalhar a harmonia conjugal, por exemplo, na vida sexual? Nós vamos no intervalo, vai ser um bom bloco, a gente volta já. Estamos hoje tentando construir, que são muitos elementos, nós sabemos, para a harmonia conjugal. Falamos já da importância de ter o diálogo, acordos, traçar planos, colocar metas. Conversamos sobre, por exemplo, a questão dos filhos, como sendo um dos elementos da harmonia que podem construir, mas que podem também, muitas vezes, destruir. Nós ficamos de voltar falando sobre 2 elementos. Vamos começar pela fé. A irmã Mali falou agora há pouco que, ao construir, uma pessoa pode escolher edificar a vida, o casamento dela sobre a rocha, que é uma parábola que Jesus usou, né, ou sobre a areia. A gente sabe que quando você constrói sobre a rocha, que a tempestade vier, porque a tempestade virá, tá? Pode ficar tranquilo, você não vem aí, pode esperar que ela vai vir. Com certeza. Se está construído sobre Jesus, que é a rocha, a probabilidade de aguentar... Agora, só deixa eu lembrar mais um texto. Em Provérbios está escrito também que a mulher sábia, mas não é só a mulher não, o homem sábio também, edifica e o insensato com a própria mão destrói. Quer dizer, você pode edificar sobre a rocha que é Jesus, mas depois você vem com uma marreta da amargura, você vem com a marreta do rancor, da traição e você derruba aquilo que você construiu edificado sobre a rocha. Então, qual a importância, por exemplo, da fé? Qual é o lugar da fé no casamento? Muitas vezes pensam, não, teve Jesus, também não tem que fazer mais nada. É isso mesmo? Vocês concordam que o casamento edificado sobre Jesus, onde Jesus faz parte, a probabilidade dele ser bem sucedido, convenhamos, na experiência de vocês, não é só naquilo que vocês acreditam não, mas naquilo que vocês têm visto, a probabilidade dele ser bem sucedido é maior? Não tenho dúvida. A construção realmente tem um início, às vezes, difícil, mas é necessário que ela passe para ter um edifício bonito. Eu vejo, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Caná na Galileia, diz assim, houve um casamento e a mãe de Jesus estava presente. E logo no versículo seguinte diz assim, Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Uma coisa importante, Jesus convidado. E esse convite, nós vemos 2 coisas importantes a seguir. É a importância da ordem que receberam os serventes de fazer a vontade dele. Aí entra a fé. E o terceiro são os milagres. Primeiro, Jesus convidado. Quando ele é convidado. Eu sempre digo para os jovens, eu converso muito com os jovens, eu digo, olha, o namoro é como se fosse o curso primário, que hoje tem outros nomes aí. O primeiro grau. Isso é fundamental. Hoje é ensino fundamental. É fundamental. Tem que ser bem feito, porque logo vem o científico antigo, que hoje... Que é o ensino médio. Esse é o noivado. Nesse período aqui, nós conversamos muito, e até parece umas mentirinhas, e também. Parece até umas mentirinhas no namoro, né? Mas depois vai consertando, mentirinha que não foi muito grave, acho vai consertando por noivado. E o casamento é a faculdade. Se bem feitos os cursos preparatórios, a faculdade será bem feita. O senhor está falando uma coisa muito séria, pastor Noé, porque a gente vê hoje que está na moda adolescente ficar, ou seja, assumir situações que são para o casamento, estão analfabetos tentando fazer faculdade de medicina. Vai dar certo? Não vai matar muita gente. Não vai. E eu concluir a minha parte aqui é o seguinte, eu vejo também lá em João, eu sempre falo nos casamentos, preparam os casais, digo, olha, vocês já fizeram os convites, já convidaram todos os padrinhos, tudo, e brinco com eles, e escuta, e um construtor
A base, como é que está sendo feita a base? Porque eu vou fazendo já 55 anos, eu já construí quase 55 andares. Por quê? Porque Jesus tem que ser o primeiro a ser convidado, porque ele vai ser o alicerce da casa. Ele não vai ser convidado como um hóspede de passagem na sua casa. Ele vem como o Senhor da casa, com alicerce. Alicerçou em Jesus Cristo, nós vamos... Então não é apenas a gente está recomendando aqui, gente, não apenas ter um diálogo, então, e um propósito a respeito da fé, mas convidar Jesus, então, e tem até um quadrozinho antigo, bem antigo, que a minha mãe tinha, diz assim: Jesus é o chefe desta casa, o hóspede invisível em cada refeição e um ouvinte silencioso em cada conversação. Uau! É a presença do Senhor. A presença do Ele Senhor. nos ensina. E como ensina? E como ensina. A mim, particularmente, você já viu então, que eu sou afoita, né? A harmonia na fé, vocês consideram uma coisa muito importante. A harmonia na fé, eu pegaria e trabalharia um pouco mais, eu acho que esse assunto é importantíssimo, sobre o desenvolvimento da fé. Desenvolver a fé. Também. Não é? É muito comum o marido ter mais fé que a mulher e é muito comum a mulher ter mais fé que o marido. Ou seja, um deles está muito além. O que precisa acontecer? O que está acima, ele precisa fazer de tudo para buscar o que está abaixo e estar no mesmo nível de fé. Como? Nunca menosprezar. Nunca menosprezar. Ao contrário, com exemplos. Então, nós pegamos na Bíblia um exemplo de Abraão e Sara. Quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, Abraão esqueceu-se que a mulher dele era estéril, que ele era muito velho. Ele chegou em casa assim, ele foi comemorar. Eu imagino Abraão pulando de alegria. Nós vamos ser pais de uma numerosa nação. De repente, corta o barato dele. Sara, você está esquecendo que eu sou estéril? Aí imagina assim... Que o meu costume já cessou? Exatamente. Aí eu começo a imaginar assim, a ducha de água fria. Quem sabe Abraão falando assim: puxa, eu não tinha pensado nisso, eu esqueci de perguntar isso a Deus. E ela então tenta arranjar uma artimanha para ele ser pai, mas não com a participação dela. Mas ele pensou em Eleazar. Ele aceitou. Exato. Em vez dele puxar, dizer: não, nós temos um Deus poderoso, e se ele falou vai acontecer, quer ver? Espera para ver. Não, ele não fez. Ele ouviu a voz de Sara. E gostou de verdade? Né? Até que Deus aperta a Sara e diz: eu estou falando é contigo, comigo não tem arranjo. Abraão vai ser o pai e você vai ser a mãe. Aí, quando a harmonia da fé aconteceu, aí o filho da promessa, que era o Isaac, pôde acontecer. Há muitos casos na minha vida particular, eu com a minha esposa, há momentos, apesar de eu pastor e ver muitos milagres, eu já fui curado de paralisia infantil, eu já vi tremendos milagres na vida, mas teve momentos que a Vera falou assim: não, mas isso vai acontecer, e eu comigo. Deus usou a fé de um para edificar o outro. Exatamente, eu falei: será? E ela disse: não, eu creio num Deus poderoso, e ela não falou: eu vou para ali e você fica aqui. Não, ela disse: vem comigo, vamos orar, vamos juntos. Aí ela me puxou de novo para um degrau acima do que ela precisava que estivesse. Então, portanto, essa é a harmonia. Gente, novamente a música. Há momentos em que um vai tocar, o outro falha um pouquinho, o outro entra. Outro tem um dessa solo, maneira aí os outros esperam. Vocês vão se equiparando. A gente ficaria mais tempo nesse assunto, mas eu prometi. Diga, só citar o seguinte: esse homem aqui, ele teve um infarto. E nesse infarto ele teve internado e o médico disse lá